Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o Gary 11, né? Mais um mês acompanhando aí o fundo e vamos trocar uma ideia sobre ele, ver o que ele tá aprontando, que olha, nesse mês ele tá aprontando bastante, hein? Vamos lá para a gente entender o que eles estão querendo fazer. É bem chato e meio que complexo de entender. Mas é o que é, né? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o investidor 10 para a gente ver a cotação. 8,90, ligeiramente abaixo aí dos seus R$ 9. O VP desse fundo sempre está caindo, não, agora ele está VP1. O Gary tem essa questão, galera. E o VP dele, com o tempo, vem caindo, né? Olha só, era 9,31 um tempo atrás, aí 9,6, 9,16, 9. 9. Esse gráfico não tem mensal, infelizmente, né? Mas se ele fosse um gráfico mensal, certamente a gente ia ver mês a mês o VP desse fundo sofrendo um pouco, né? Vamos ver aqui, ver um pouquinho sobre o relatório e entender o que aconteceu para a gente tentar, né, ver se foi uma boa movimentação ou não. Então aqui tudo que a gente já está acostumado, fundo de 1.300 patrimonial 9,2, liquidez de 590, 5,9 milhões por dia, 8,3 centavos, 39 ativos. Aqui, ó, ele começa, né? Proposta de vender imóveis, nova fotografia do fundo, desalavancagem. Iniciamos a sessão com pedido de desculpas pelo atraso do relatório, né? Relatório de maio, nós estamos em julho. Esse é o relatório de maio. E é atrasado aí de passagem, né? Lembrando, a data que ele saiu, ó, dia 22/7, beleza? Vocês terem noção aí da data. E ele comenta que vou trazer alguns detalhes a respeito da operação que anunciaram, né, que foi aquela venda dos imóveis de renda urbana, né? E eles vêm aqui trazendo. O primeiro ponto que eles quiseram falar, né, é que eles tentaram segurar um pouco a comunicação para poder chegar e explicar tudo da melhor maneira possível. Então, vamos ver como é que vai ser. Ele coloca, como já deduzido por parcela relevante dos stakeholders da indústria imobiliária e do próprio Gary, o responsável pela convocação da proposta de aquisição de 10 imóveis do fundo é um fundo de investimento gerido pela XP. Começamos bem, né? E que nesse exato momento está passando por captação de recursos. Você já deve ter visto propaganda dele, é esse XP Renda Imobiliária, né? Então, é um fundo aí que a XP quer fazer de renda urbana. E olha lá, até as imagens são do próprio Gary, né? Eles usaram a imagem do Gary e tal para mostrar. Vamos lá, né? Seguimos então por conta da operação. Vou ler muito, galera, para a gente entender. Nesse final de julho, publicamos o comunicado ao mercado trazendo resumo dos principais termos da proposta. Entre a data da nossa publicação e a data do prospecto, né, os detalhes ganharam mais profundidade, ficando públicos os materiais divulgados pela XP. O negócio se baseia em basicamente a venda de 10 imóveis do nosso portfólio, né, sendo 4 lojas do Pão de Açúcar, 3 lojas do Grupo Mateus, né, pelo valor entre 465 e 485, a depender de condições aí. Como esses imóveis possuem operações de CRI lastreadas em seus contratos, a conclusão da venda acarretará na amortização antecipada dessas obrigações e uma redução da alavancagem na ordem de 355 milhões de reais, né? O que é metade do passivo do Artemis, que está dentro do Gari. Ainda, a operação possui potencial de gerar um lucro bruto de 135 a 156 milhões de reais ao Gari, né? Aí agora, para se possa entender o desenho dessa operação, se faz necessário um detalhamento maior da estrutura de operação do fundo comprador desses imóveis. A priori, é só uma venda de imóveis, né? É o Gary vendendo para o fundo XP. Até então, tudo bem. Beleza, estão vendendo e tal, e segue o baile. A priori, galera, a priori é isso, né? Você olha assim, você vai falar, o que de errado poderia ter, né? O que de esquisito poderia ter nessa transação? Pois é, vamos lá. Para que possa entender o desenho acima, se faz necessário o detalhamento maior da estrutura de operação do fundo comprador desses imóveis. O fundo de investimento, que é o fundo da XP, vai ter duas classes de cota, a cota sênior e a cota subordinária. As cotas sênior serão adquiridas pelo fundo XP Imobiliária Feeder, né?
e as cotas subordinadas serão integralizadas na sua totalidade pelo GARI. Aqui já começou a primeira coisa que eu já falo. Hã? Como? Porque é aquela coisa, é aquela velha coisa. Fizeram fazendo igual o TRXF com o CPUR. Eu vendo imóveis para mim mesmo. Ou eu vendo imóveis para um fundo imobiliário terceiro e aí eu participo da oferta desse fundo terceiro para ajudar ele a comprar os meus imóveis. Aí eu já olho isso, já falo, tá bom, continua me contando a história. A razão do GARI participar desses novos sistemas de investimento, por meio dessas cotas subordinadas, é acreditar muito na qualidade do portfólio que está sendo vendido e no potencial remanescente de valorização desses ativos nos próximos anos. Ora, então por que vocês estão vendendo? Vocês acreditam no portfólio e tal, não sei o quê, né? Porque se ainda tem um potencial remanescente de valorização, vocês não estão vendendo a um preço extremamente caro. Estão vendendo, pode estar vendendo um preço alto, mas não extremamente caro, que iria comprimir o ganho. Porque, galera, você sabe, né? Imóvel, você ganha dinheiro na hora da venda, na hora que você compra, né? Então, quando você vai comprar, como é que você vai ganhar o dinheiro na venda do imóvel? Na hora que você está comprando. Você compra ele barato para vender ele no valor justo ou no valor um pouquinho acima do valor de mercado. Se você já comprar ele caro, não tem valorização. Né? Então, por exemplo, esse fundo, vamos imaginar que o Gary tenha comprado barato. Ele pode vender a preço de mercado para o fundo da XP e o fundo da XP conseguir vender um pouquinho acima de mercado. Ah, é porque o Gary não pode fazer isso ele mesmo, né? Pois bem. Então já é o primeiro ponto que para mim já levanta atenção aí nessa história, porque é aquela coisa. A gente tinha no passado, fazendo um paralelo aqui, na época da turminha do barulho, fundos de CRI que entravam como suas operações que eles eram credores, e em algum momento eles viravam sócios efetivos das operações que eles eram credores. Então, eles viravam credores e devedores da mesma operação. Aí agora a nova moda em fundo imobiliário de tijolo é o fundo imobiliário ser vendedor e comprador da mesma operação. Ele vende para um terceiro e ajuda esse terceiro a pagar a venda dele mesmo. Não tá esquisito essa história. Como a contratante possui uma rentabilidade pré-estabelecida de IPCA mais 9, o rendimento excedente dos portfólios que esse portfólio gerado no longo de vida será devido ao GARI, por meio da rentabilidade da sua cota subordinada. Pois é, o excedente. Enquanto isso não acontecer, não tem rendimento algum. Então o GARI vai ficar carregando cotas. Quer ver? Tem aqui no materialzinho da XP mostra. O GARI vai ficar carregando cotas subordinadas desse ativo sem receber. Quem vai estar recebendo esse cara aqui. Se tiver excesso, sobra para ele. Se não tiver excesso, não vai ficar sem nada. Né? Vai ficar sem nada nessa história. Né? E o fundo da XP vai pagar 11 centavos por cota. Né? E vai ter um Sellers Finance. Enfim, os caras fazem de tudo e mais um pouco para tentar turbinar os rendimentos, usando o Sellers Finance, usando tudo demais. Aqui, ó, aqui ele fala, ó, subordinada. O Firmaster possui índice de subordinação acima de 15%. A subclasse B, que é onde o GARI vai estar, não recebe qualquer pagamento ou distribuição antes da amortização integrada do subclasse A. Né? Então, assim, é um negócio, assim, é uma tentativa de tentar fazer um fundo imobiliário pagar mais do que ele paga, né? Com sellers finance, com alavancagem, com tudo, para tentar entregar um rendimento alto para o cotista a qualquer custo, né? Então, eu olho isso, eu fico, gente do céu, que bagunça, né? Mas ok. Ai, vamos lá. Apesar de parecer uma estrutura complexa, não parecer é uma estrutura complexa. Trata-se de um modelo de venda que alinha interesse entre vendedor e comprador e possibilita o vendedor gozar de uma possibilidade bastante interessante no momento presente, né, da venda dos imóveis, principalmente capturar o retorno excedente que esses ativos possam gerar no futuro, pela sua qualidade, pela mudança de um contexto macro, como o fechamento de juros no Brasil, ou pela combinação desses dois fatores. Aí eu te pergunto, Guardia, qual o interesse, alinhamento de interesse que tem que ter entre vendedor e comprador? Me explica, que eu não estou entendendo, né? Porque o comprador, ele chega para você e fala, eu quero comprar os seus imóveis. Você olha para ele e fala, tá, portanto eu vendo. Se ele virar para você e falar assim, tá bom, eu topo. Tá feito o alinhamento. Qual o outro alinhamento de interesse tem que ter? Que eu não tô entendendo. Né? É a mesma coisa, sei lá, agora eu vou vender meu carro, aí o cara que eu vendi meu carro, eu vou ter o direito de dar uma volta no quarteirão toda semana, né?
E quando ele levar na oficina, eu pago, ajudo ele a pagar pra ter interesse, para ter alinhamento de interesse. Que alinhamento de interesse o caralho, porra, não fode. Coisa ridícula. Sério, não, eu fico vendo os negócios. Assim, é uma ginástica mental que puta que pariu, velho. Me explica essa merda, pra quê? De onde é que tem que ter alinhamento de interesse entre vendedor e comprador? Né? Ou vocês estão se alinhando o vendedor, o Gary, com o fundo da XP e o cotista fica de fora dessa história. Porque ultimamente dos fundos imobiliários está assim, né? Os caras, a Capitânia com a TRX, né? Agora é a Gary com a Guardian com a XP. É o que eu falo. Os caras têm que entender que eles são casados com o cotista. É uma relação, né, de casamento com a gestão para com o cotista. E aí vocês começam a arrumar um monte de diamante, porra. Umas diamantes feias, né? Vocês estão igual o goleiro. Eu não vou mostrar aqui porque em respeito à moça, mas depois vocês pesquisam quando vocês terminar. Amante goleiro Everson, Atlético MG. Vocês vão ver a amante do cara, que troço horroroso que foi. E aí, tipo assim, é a mesma coisa que vocês estão igualzinho o goleiro do Atlético, cara. Né? Vocês têm lá um cotista fiel e tal, que tá lá colocando dinheiro no seu produto e tudo. Aí vocês vão e arrumam umas amantes feias. Ó, meu amigo, tá difícil, né? Tá difícil. Então, assim, eu não consigo entender que alinhamento de interesses que tem que existir entre comprador e vendedor, porque isso não existe. Não existe. Me fala, gente. Usa o carro de exemplo. Você tá vendendo seu automóvel aí. Qual alinhamento que você tem que ter com o outro cara? Tá comprando seu carro? Basicamente, combinar os valores, deixar o cara vir ver seu carro. Se ele quiser dar uma volta, você deixa. E se você quiser levar no mecânico para ele ver se o carro tá tudo certo, você não vai se opor. Esse é o alinhamento. Agora, depois que você vendeu, que alinhamento que é esse? Ah, não. Veja bem, de vez em quando eu quero dar uma volta no quarteirão no carro que eu vendi. Você dá uma pau. Mano! É trabalhoso, né? Aí depois, quando eu pego, né, e faço uma lista na minha casa de análise de fundos não recomendados, que tem 95 fundos, o pessoal fica chateadinho porque o fundo tá aqui dentro, né? Quer que eu faça o quê, pô? Vocês querem que eu faça o quê? Vocês não colaboram? Mas vamos lá. Então, eu não gostei dessa história, um monte de linha torta e enfim, se os imóveis são bons, se eles podem valorizar mais no futuro, com a possível uma mudança no cenário macro, cara, fica com os imóveis e vende eles devagarinho, fazendo vendas em valores assim muito bons, ou espera o momento macro virar, porque de acordo com a Faria Lima, as coisas vão virar, a Selic vai cair, o Brasil vai decolar, né? Então, assim, a priori, se a gente pensar, se tudo der certo, né? Se tudo der certo, nós estamos a um ano e meio do cenário macro virar, né? Então eu não consigo entender, sinceramente, essa transação e essa questão. Se fosse só uma venda, a Guardian tá vendendo pro fundo da XP e dane-se. Aí a gente pode falar assim, vendeu bem, vendeu caro, vendeu barato e tal, e morreu. Agora, não. Com essa estrutura que o Gary entra no meio para poder participar e tal, não sei o quê. Mano, peraí. Que é isso? Coisa mais descabida. Mas é as estruturas que os nossos queridos gestores estão fazendo. Cada vez eles inventam modas diferentes. E eu não consigo entender para quê. Né? O fundo imobiliário era para ser algo muito mais simples. Né? Era para lá pegar o dinheiro de um monte de gente, juntar o dinheiro de um monte de gente, comprar uma série de imóveis, aproveitar o aluguel desses imóveis, bacana, e de vez em quando vender um ou outro e comprar outro. Acabou, era para ser isso. Os caras começam a inventar uma estrutura maluca. Eu vendo para o outro fundo, mas aí eu vou lá e ajudo o outro fundo a captar recursos, não sei o que e tal, papapá. Meu amigo. Vamos lá. Como de prática das transações de venda que o Gary realizou, fora determinado um parcelamento dilatado no recebimento do preço final da transação, essa ferramenta é utilizada de modo a gerar uma normalização de dividendos distribuídos. É aquela coisa, para não receber tudo de uma vez. Né? Nessa operação, o prazo de parcelamento da última parcela é de 24 a 60 meses. Exatamente os 3 anos. E de acordo dessa forma, assim que vencido o prazo de 2 anos de investimento no novo fundo e houver a prerrogativa de alienação dos imóveis que compõem a carteira do fundo master, as obrigações contratadas no âmbito da aquisição desse portfólio poderão ser sanadas nesta ordem. Cota sênior, satisfaz cota subordinada. O saldo a receber pela venda desses ativos será agregado ao colchão de disponibilidades consolidado do Gary, uma vez que o FIAR passará a registrar esse saldo
no seu conta a receber. Outra coisa também é esse negócio da Guardian de ficar comprando portfólio de imóveis dentro de outros fundos. Fundo Artemis, fundo não sei o que, cara, bagunça, né? Cansativo. No prospecto publicado pela XP, ainda é possível observar a presença de um ativo bastante conhecido no investidor do Gari, o imóvel logístico Salvador BRF, que eles acabaram de vender. A presença desse ativo integrado ao portfólio da XP se deve a uma ferramenta instituída no processo de venda desse imóvel pelo Gari em 2024. Essa ferramenta prevê uma opção de compra pelo Gari das cotas do fundo, que atualmente possui propriedade desse imóvel, a um preço pré-definido, ou a cessão dessa opção de compra pelo Gari a quem lhe for conveniente. Beleza, isso foi um contrato que eles assinaram e aí eles passaram para a XP, né? E esse negócio foi passado para a XP. Aí nos impactos positivos apresentados no lucro, na alavancagem, no colchão de disponibilidade do fundo, a partir da conclusão dessa transação, esperamos também o impacto no patrimonial do fundo, né? Dado que esses imóveis serão vendidos por um valor acima de avaliação atual. Esse impacto deve ser de 42 a 50 centavos por cota, né? Então eles ficam batendo muito na tecla de que vai melhorar a estrutura de capital, porque o fundo vai se livrar de alavancagem e tudo, mas sim, cara, é uns negócios. Pra que eles estão se enfiando em participar desse fundo? Tipo, não, será que não é tão mais simples simplesmente pegar, vender os imóveis pro fundo da XP e a XP se vira, faz o que quiser com esses imóveis, enfia naquele lugar, eu não quero saber dessa história. Não, eles vão lá, vendem e participam aqui. Né? Eles vendem e participam da, da, da parada. Eu não consigo entender, tipo, qual que é a pegada, para que eles estão vendendo e participando. Assim, pode estar vendendo, beleza, está gerando retorno não recorrente, tá, ok. Mas para que eles estão vendendo e participando é, do próprio negócio, né? Então, assim, são movimentações que eu confesso que eu não gosto, não acho legal. Esse negócio é igual o TRXF vendendo imóvel para ele mesmo, né? No caso, pelo menos o TRXF não está sendo tão complexo a estrutura. Aqui está sendo uma estrutura bem mais complexa do que lá. Lá, pelo menos assim, a TRX vende o imóvel para o fundo da Capitânia e participa da oferta do fundo da Capitânia e depois vende as coisas do fundo da Capitânia. Aqui não, aqui eles vão entrar com participando em cota subordinada, que não sei o que e tal e tudo mais, né? E assim, não gostei desse negócio. Achei. Não sei se isso é não sei que não é mais simplesmente vender esses imóveis no mercado e dane-se. Mas é o que a gente está vendo hoje. A gracinha hoje que está acontecendo no fundo do tijolo é isso: é vender e participar de uma emissão do vendedor para ajudar. 20 TRXF, agora o Gari. Aqui o Gari ainda vende e fica preso nessas cotas, né? Se fosse só o Gari enfiando dinheiro no fundo da XP que vai ficar negociar e depois ele ter a possibilidade de vender, até ok, mas do jeito que tá indo aí. Pois bem, né? Então eles tinham um processo de venda de um ativo do GPA Campinas, eles congelaram e tinham também negociações para repor esses imóveis, que eles também deram uma segurada para poder, né, organizar a casa. Pois bem. Então a gente vê aí essa movimentação. Não gostei, cara. Achei um negócio assim muito fora da caixinha, né? E eu não gostei. Isso tem. Não desceu minha garganta essa história, sinceramente. Enfim, tem o Garen saindo do fundo, segundo semestre e tal, de 8,3 até 9 centavos. E aí é aquela coisa, né? A gente tem que lembrar, não podemos deixar de ressaltar, é o seguinte: tem taxa de performance, viu? Então, a partir do momento que esse fundo começa a vender muita coisa, a taxa de performance começa a cantar, né? Liberdade cantou. E aí, aquela coisa, tá vendendo pra quê? Que é o melhor momento ou porque eles querem taxa de performance? Né? O que é a motivação maior dessa venda? É um bom negócio para o cotista ou uma maneira de conseguir bater taxa de performance? Pois bem, né? O já tem 370 mil cotistas e tal, né? Que tá aí o portfólio do fundo, 39 imóveis, número de ativos e tal, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? Até então não mudou nada. Enfim, galera, é isso. Tem para comentar, não tem mais nada para falar, não. Essa transação aí que muito complexa e muito, na minha visão, não é muito o caminho que o cotista gostaria de ter.
Eu não acho que o cotista desse fundo estaria tão animado de vender esses imóveis e ia ter que ajudar o outro fundo a comprar, tipo, né? Sei lá. Enfim, e fora que são 80 milhões de reais que eles vão colocar nessa cota subordinada, que a priori não vai receber nada, né? Pois bem. Enfim, é o que é. São essas movimentações esquisitas aí que estão acontecendo no nosso mercado que a gente precisa ficar atento. Já não basta a última oferta, né? Que já tivemos vários apontamentos. Aí agora tem isso também. Tipo, porra, tá ficando chato, hein, Guardian? Toda hora vocês não deixam, cara, deixa o cotista em paz, velho. O cara só quer comprar imóvel, receber o dividendo, depois vender um imóvel não recorrente e comprar outro lugar. Acabou. Ficam inventando moda demais, cara. Nossa, é emissão que é abaixo do VP, mas a gente vai indenizar, que não sei o quê, popopó, cheio de coisas. Porra, velho. Aí depois o pessoal aí o pessoal ainda tem coragem de virar e falar assim: é, HG Rio paga muito mal, né? HG Rio paga muito mal. HG Rio, você não vê esse tipo de coisa. Tá dormindo, enquanto o cotista do Gary tá lá, arrancando os cabelos pra tentar entender essa transação, o cotista do HG Rio tá lá, ó. Babando, de tanto que ele tá dormindo. Folhas. Fui.